Sabedoria em Foco apresenta 15 sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. O acrônimo INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Esse tipo de personalidade é considerado um dos mais raros dos 16 tipos de personalidade de Myers-Briggs, e representa apenas cerca de 2% da população mundial. As pessoas que têm esse tipo de personalidade têm características únicas que as ajudam a se destacar de outras pessoas. Eles podem ser incrivelmente misteriosos e emocionalmente inteligentes, e às vezes são chamados de o conselheiro ou advogado. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, na verdade ele é muito mal compreendido. Então, vamos explorar algumas das principais características do tipo de personalidade INFJ, e descobrir se você é um deles. Diferentes comprimentos de onda. INFJs tendem a se sentir como estranhos devido ao fato de que a maioria dos outros indivíduos está em um comprimento de onda diferente do que eles. Sua função dominante é a intuição. Eles subconscientemente percebem padrões em basicamente tudo. Especialmente esses padrões têm a ver com a natureza humana, por causa de sua função secundária, o sentimento, que os atrai para os outros. A intuição é a capacidade de um indivíduo de entender subconscientemente algo sem saber como ou por que eles sabem disso. Uma vez que a intuição funciona subconscientemente, pode ser descrita como uma espécie de capacidade psíquica. No entanto, os INFJs muitas vezes têm dificuldade em explicar esse sexto sentido para outras pessoas, o que muitas vezes os leva a se sentirem isolados ou puramente incompreendidos. Número 2. Querer as coisas perfeitas e muitas vezes procrastinar. As pessoas com esse tipo de personalidade geralmente lidam com um medo constante do fracasso. Eles buscam a perfeição e se esforçam para superar as capacidades normais de um indivíduo normal. Isso significa que os INFJs procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em quase tudo. Mesmo que, realisticamente, eles possam fazer todas essas coisas das quais têm medo sem ter que se esforçar tanto. Com isso dito, os INFJs têm dificuldade em lidar com as críticas, porque elas realmente se destacam em suas mentes, às vezes lavando o feedback positivo que recebem. No entanto, à medida que se tornam mais maduros, eles acham mais fácil se libertar dessa necessidade de perfeição. Eles podem se permitir cometer mais erros ou se concentrar em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis em relação aos seus objetivos de vida. Número 3. Em valorização da beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ se esforça para encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar rodeados de sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas e qualquer coisa de bom artesanato. E embora seu foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isto, os INFJs são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas do que um monte de coisas medíocres. Número 4. Exala calor e charme. A maioria de nós não costuma sentar ao lado de um estranho e nos pegarmos contando a eles nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas INFJs são pessoas tão charmosas que não é incomum que um estranho compartilhe prontamente essas informações com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz com que os outros se sintam incrivelmente confortáveis e em paz quando estão perto deles. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia e eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Eles não são apenas indivíduos confortavelmente confiáveis e charmosos, mas também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis e encontram os outros onde estão. Número 5. Altamente perceptivo aos outros. INFJs são capazes de ler os outros indivíduos muito bem e são capazes de entender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles próprios não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles entendem você. Os INFJs não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, eles também usam sua intuição para cavar profundamente abaixo da superfície da mente de outras pessoas. Eles ficam intrigados com o funcionamento da mente de outras pessoas e descobrem o que os torna únicos à sua maneira. Eles podem facilmente dizer quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo quando alguém está mentindo para si mesmos. Número 6. Absorver as emoções de outras pessoas. É comum que os INFJs absorvam as emoções de outras pessoas e as interpretem como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao seu redor estiver animado, eles também ficarão entusiasmados. Se alguém está estressado ou ansioso, também podem se sentir estressados ou ansiosos. Sentir as emoções de outras pessoas além das suas próprias pode ser avassalador. Mas também fornece uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros.
Os INFJs podem dizer com confiança a outras pessoas que vão ficar bem. Número 7. Cria intimidade emocional profunda. A maioria dos INFJs pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Eles são frequentemente percebidos como misteriosos ou meramente privados. Mas, na verdade, eles são bastante relacionais. Pode levar um pouco de tempo para eles se abrirem para os outros e mostrarem seu verdadeiro eu. Os INFJs anseiam por conexões autênticas e procuram confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E por causa de sua capacidade de ter empatia e ter conversas significativas, eles estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJs sejam fáceis de socializar, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar com eficiência em ambientes sociais, mas também podem se sentir totalmente em paz com um pequeno círculo de amigos, que são confiáveis e merecem seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJs geralmente ficam sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Embora tenham uma capacidade inata de se esforçar nesses ambientes sociais, eles também precisam de um tempo individual para relaxar e recarregar as energias. Número 9. Sensível ao conflito. O conflito tende a enviar os tipos de personalidade INFJ a um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia no relacionamento. Quando surge um conflito, ele pode perturbar fisicamente sua natureza otimista aparentemente constante. Frequentemente, eles terão problemas para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que tem a ver com eles ou com alguém de quem gostam. Pode até estressar seus corpos, a ponto de sentirem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios corporais indesejados. Claro, isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade procurem evitar todos os conflitos. Mas, com o tempo, os INFJs aprendem a estabelecer limites saudáveis para conflitos enquanto defendem suas próprias necessidades ao mesmo tempo, e o fazem com compreensão absoluta dos outros. Número 10. Foco no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. Os INFJs geralmente fazem o que podem para se aproximar de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se eles estão em um relacionamento que parece não levar a lugar nenhum, ou estão empregados em algum lugar de que não gostam ou não veem futuro, eles romperão o relacionamento ou largarão o emprego. Além disso, os INFJs também são muito críticos em relação às circunstâncias passadas e tendem a se lembrar das más experiências. Para evitar os sentimentos negativos que costumam acompanhar esses flashbacks, eles geralmente preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Gravitar em direção a pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ é capaz de ver o bem nas outras pessoas. No entanto, eles frequentemente são vítimas da teoria da asa quebrada, pois acreditam que podem resgatar outras pessoas. Frequentemente, eles se veem gravitando em torno de pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser recompensador para os tipos de personalidade INFJ, mas se os limites forem ultrapassados, também pode ser muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador intelectual. Os INFJs geralmente se veem pensando profundamente sobre seu propósito, significado e o que torna tudo em suas vidas do jeito que são. Eles gostam de música, leitura e assuntos filosóficos ou espirituais por causa de seu amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, por causa de sua necessidade de entender tais revelações profundas, os INFJs não são vítimas de conversas triviais ou fofocas. Essa é uma característica extremamente positiva, mas também proporciona desafios para curtir coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com os colegas. Os INFJs geralmente têm dificuldade em relaxar ou fazer atividades regulares do dia a dia sem pensar demais neles. Número 13. Dotados na linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJs normalmente passam seu tempo sozinhos envolvidos em seus hobbies pessoais. Ser tão perspicaz fornece uma vasta extensão de criatividade e muitas vezes é acompanhado por uma grande compreensão da linguagem. No entanto, os INFJs tendem a preferir escrever a falar, porque a escrita é uma saída que lhes permite expressar seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras.
As conversas com outras pessoas podem facilmente falhar ou se tornar negativas ao falar sobre tais assuntos opinativos, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. A escrita proporciona uma sensação de relaxamento e tranquilidade porque é um plano mais amplo para liberar os pensamentos mais profundos. Os INFJs costumam ser escritores muito talentosos e bem-sucedidos por causa de sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Número 14. Trabalhe melhor sozinho ou em pequenos grupos. Embora os INFJs se deem muito bem com os outros, eles geralmente fazem seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem qualquer interferência de outros. Ou, eles podem trabalhar com alguns indivíduos em quem confiam e têm processos de pensamento semelhantes aos seus. E embora os INFJs sejam indivíduos emocionais e altamente sensíveis, eles também podem ser bastante analíticos e científicos. Frequentemente, eles desfrutam de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJs geralmente se sentem compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar os agressores em nome de outra pessoa ou se concentrar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira em que ajudar os outros não esteja necessariamente envolvido, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para se voluntariar para uma instituição de caridade. Os tipos de personalidade INFJ também têm medo de ser uma pessoa má, o que os motiva a fazer o que acreditam ser certo. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar, e às vezes totalmente contraditório. E como todo tipo de personalidade, os INFJs têm pontos fortes e fracos. Mas entender suas características pode ajudar outras pessoas a se darem melhor com eles. Claro, algumas dessas características são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identificar com a maioria desses sinais, é bem provável que você seja um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Deixe-nos saber o que você pensa. Com quantas dessas características você se identificou? Você é um INFJ? Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos e amigas, para que eu possa continuar fazendo. Para mais vídeos como este, clique no botão inscreva-se e lembre-se de clicar no sino de notificação, assim você será notificado quando postarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir.